Agora sim. Peraí, deixa eu virar a Agora câmera foi. aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. Eu tava Agora falando, sim. pessoal, acho que só tava escutando eu falar. Eu acho Tá que todo mundo. a gente tava numa conversa privada e tinha a chamada em paralelo. Agora tá Foi, deve certo. ter sido isso. Mas tá todo mundo vendo agora, assistindo. Tá todo mundo assistindo André, né? Tá todo mundo vendo André aqui agora. Agora eu acho que tá. Agora que tá, né? Então tá, então vamos recapitular o que foi dito anteriormente. Primeiramente, Certo. queria te agradecer novamente, né, pela participação, por ter aceito o nosso convite. Fiquei muito feliz de ter aceito e depois de um ano a gente conseguir realmente realizar essa entrevista. O pessoal da área acadêmica tem muita curiosidade a respeito, né, do seu ofício, do seu papel na consultoria científica, né, que Vamos é ver se um, eu consigo esclarecer essas dúvidas tá aí. ficando um pouco mais, vamos dizer, o pessoal tá aumentando mais a curiosidade a respeito, né, do mercado de Uhum. trabalho, né, além da academia, que é o nosso dia a dia, o nosso habitual. Então, muito Verdade. obrigada mais uma vez. Eu vou Eu que agradeço. prosseguir então com as perguntas para ser um guia realmente, né, da nossa conversa. E aí eu Uhum. vou então te apresentar para o pessoal, né, te conhecer um pouco melhor, falar um pouco quem é André, né, que vai contribuir conosco hoje nessa entrevista, tá? Então, André é biomédico, mestre em ciências da saúde e pós-graduado em gestão de negócios. Está há 10 anos atuando em atividades relacionadas a visitas médicas, né, assessoria científica e consultoria comercial junto a laboratórios de análises clínicas. Né? Então, André, se você Perfeito. quiser se apresentar, falar mais alguma coisa antes da gente começar a nossa conversa. Pois é, o drama, né, começou logo quando estava já perto de me formar. Realmente, eu comecei, né, com iniciação científica lá no EMOP e tinha os projetos mais na área da pesquisa. E quando comecei a ir para o estágio curricular, que eu fiz lá na restauração, foi batendo uma certa dúvida, né, um certo questionamento a respeito dessa atividade do laboratório, né? De estar dentro do laboratório, aquelas plantão de 12 horas, aquelas longas horas. Eu brinco com o pessoal que geralmente o laboratório fica nos fundos ou fica num lugar escondidinho assim no hospital, que não pega às vezes nem sinal de celular direito, é um lugar meio isolado. Muitas vezes não tem janela e tudo. Eram umas coisas assim que eu ficava achando engraçado. Você não sabia se estava chovendo, se estava sol, É, e aí eu comecei a pensar, disse, caramba, será que é isso mesmo? Eu gostava das matérias, gostava da minha área realmente, né, da biologia, biofísica, genética, me interessava muito ler sobre isso, mas quando fui para a atividade prática, aquilo ali, poxa, será que é isso? Logo na sequência que eu me formei, comecei o mestrado, então continuava na área do laboratório, mas também comecei em paralelo a fazer um pouco essas visitações médicas, né? Um laboratório estava implantando uma metodologia nova, e aí me chamou para realmente ajudar nessa divulgação, visitar os médicos, visitar os hospitais, visitar outros laboratórios que pudessem terceirizar o exame lá para eles, que não eram feitos aqui. E aí foi aí que acendeu essa luz, graças a Deus, então, quer porque dizer eu que pude aliar. a sua conexão da saúde com a ciência foi realmente foi uma coisa que deu super certo, né? E aconteceu de uma maneira até espontânea, inesperada. Né? Você fazendo pesquisa, foi acionado para começar a fazer um trabalho em paralelo, né? Fora da pesquisa, né? Então, realmente Isso, foi bem interessante, né? acendeu a luz, porque ali eu podia usar meu conhecimento técnico para explicar para outros laboratórios, para explicar para os outros médicos como funcionava aquele teste, né? Como funcionava, qual era a vantagem de fazer um teste por biologia molecular, PCR em tempo real, ao invés de uma sorologia, ao invés de, sei lá, de um outro método que ele utilizasse. Então, qual era a amostra que ele coletava, quanto tempo ia demorar para sair aquele exame. Então, eu consegui juntar as duas coisas. Eu disse, poxa, eu posso usar meu conhecimento e não preciso estar o tempo todo dentro do laboratório. Não que visitar o médico seja também coisa pouca, viu? E Sim. na época era um pouco pior, porque a gente não tinha WhatsApp, não tinha nada, tinha que ler revista Caras, assistir a sessão da tarde no consultório. Hoje você ainda consegue se distrair um pouquinho mais no baixo
uma série, fica ali assistindo no celular Consegue até adiantar um enquanto te pouco do chamam, trabalho também, né? consegue já mandar um e-mail e tal. É, tem tablet, até existia na época, isso foi o quê? Final de 2010. Então já tem mais de 10 anos Mas já. deixa eu te Tem. perguntar, qual era a área da pesquisa? Tua iniciação científica foi em que área? Tu começou fazendo pesquisa em que área da biologia? Eu comecei, a primeira oportunidade que eu tive foi lá no EMOP. Sim. E aí lá no EMOP tinha algumas linhas e o setor que eu fiquei era um setor que trabalhava com citometria de fluxo. E a gente analisava algumas doenças hematológicas, né? O diagnóstico precisava fazer a detecção de alguns marcadores. Então, no meu caso, era um tipo de leucemia, era leucemia linfocítica crônica. E aí a gente fazia análise desses marcadores. Obviamente, a gente tinha outros colegas lá, e querendo ou não, como fazia parte do diagnóstico, né, precisava daqueles resultados para atender os pacientes do EMOP, então, eventualmente, a gente entrava e fazia teste, ajudava com o dos colegas também. Mas a pesquisa, digamos assim, o projeto era com essa leucemia linfocítica crônica. Então acabou que esse projeto foi aproveitado, né, e foi ampliado para o mestrado. Então é uma doença que para mim, né, foi um alvo de bastante estudo, porque a gente via sobre o ponto de vista citogenético, o imunológico, via sobre o aspecto molecular, quais eram as alterações. Então foi um estudo que me deu a oportunidade de entrar em contato com técnicas diferentes e com aspectos diferentes da biologia. Mas Então, eu aí sou quando você foi, então, passou para essa etapa comercial, foi para trabalhar com algo voltado para leucemia, para oncologia, para algo assim nessa área também, não? Ou foi só mais a não questão técnica necessariamente, mesmo da citometria de fluxo? mas a questão técnica, mais até da biologia molecular. Sim. Porque eu até tinha um teste lá que fazia, né, um diagnóstico de um marcador da LMC, da LLA, mas da LLC não. Então, saber como são essas alterações genéticas, conversar com os termos assim mais adequados, principalmente com o hematologista, com o oncologista, foram importantes para mim, né? Apesar de não ser com o mesmo objeto de estudo, foi interessante e igualmente útil, né? E eu sou muito grato lá à oportunidade que eu tive do EMOP, realmente me ajudou demais a minha professora lá, a doutora Cíntia, ela realmente pegou bem verdinho, bem novinho, fomos detalhando passo a passo. O que é o antígeno, como é que é Que o que legal. é o marcador, como é que é esse anticorpo, como é que é lida essa reação. E era legal porque já na graduação ela pedia para semanalmente, quinzenalmente, alguém do laboratório apresentar um seminário, para justamente estar forçando, né, a gente a estar estudando, estar baixando os artigos. E isso até hoje é útil, né? A gente sabe de uma informação, principalmente com a Covid agora, Sim. toda semana tinha uma coisa nova, toda semana tinha uma coisa nova. Então, foi daí que surgiu esse interesse. Que legal. Então quer dizer que esse caminho diferente, né? Eu falo diferente porque o habitual, o que acontece, né? Os alunos eles entram para pesquisa, fazem iniciação científica, aí já sonham com mestrado, com doutorado e por aí vai, né? Já na expectativa de se tornar um professor de alguma universidade federal, né? Trilhar o caminho acadêmico. Mas eu percebo que o cenário tem mudado muito, né? Porque o cenário acadêmico também está inchando, né? E esses alunos, esses estudantes estão tendo que procurar outras alternativas também dentro da própria área. E não é nem só uma questão de procurar, eu acho, é uma questão de abrir os horizontes, ampliar os horizontes nesse sentido, né, André? Sim, De sair mais dessa visão só acadêmica e entender que toda aquela formação, aquele conhecimento que é adquirido durante tantos anos de pesquisa, de iniciação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pode ser útil, né, e servir para outras áreas também, né, que façam então essa relação essa, com a ciência. essa área é belíssima e fundamental, né, para todas as áreas. Só que não existe só isso, felizmente, porque a gente, durante a faculdade, a gente lida com tantos professores, né, tão bons, com tanto currículo, com tanta expertise. Então, você sai e o primeiro impulso é você querer ser igual a eles, né? Vou fazer o É, mestrado, vou fazer o doutorado, quero ser professor, quero ser um pesquisador, ou quero ser um excelente analista clínico, né? Eu vi no estágio lá
o que o pessoal fazia, poxa, da microbiologia era incrível. O cara olhar para a colônia assim, já dizer o que era, né? Isso aqui. Quando a gente ia fazer os testes bioquímicos, era mesmo. Então eu dizia, pô, o cara não precisa nem de máquina, o cara, né, era maravilhoso. Você sai pensando em se espelhar nessas pessoas, obviamente, que foi quem ensinou. Só que o que eu costumo dizer para todo mundo é que tudo que existe dentro de um laboratório foi vendido por alguém, né? Por alguma empresa, por algum representante. Então existe todo esse lado do desenvolvimento desses novos produtos, da comercialização desses novos produtos, do suporte desses novos produtos, né? A gente tem um setor hoje fortíssimo na indústria farmacêutica, na indústria do diagnóstico, que é esse que a gente chama do MSL, né? Então, Medical Scientific Liaison, ele é o cara que vai pegar os estudos, vai interpretar, vai munir a equipe comercial com as informações, vai conversar com os médicos para que eles possam também, nos eventos, né, ou até para os próprios pacientes, ter informação mais atualizada. Tudo isso são campos muito férteis, né, para o profissional da área de saúde, principalmente. É o que Mais chama de atrás, aquela sigla MSL, é isso que você fala? MSL é o que MSL, chamam. eu vejo muito. Tem muito, e todas essas grandes farmacêuticas, todas essas grandes empresas estão investindo nisso, né? Para trazer o conhecimento. O médico, de maneira geral, trabalha aqui e ali, dá plantão, muito consultório e tal. Eu imagino que na rotina dele ele não vai conseguir, de forma recorrente, pegar os artigos mais recentes, ler todos, né? Montar uma Sim. apresentação ou puxar aquilo. Ele vai conseguir olhar ali o que for mais importante no congresso, mas aí vem essas empresas e falam, olha, tá aqui, ó, formação nova, saiu esse artigo, essa droga aqui mostrou efeito contra tal patógeno, contra tal tipo de câncer. Então a gente vai munindo eles, e aí eu preciso de uma pessoa que tenha as duas características, mais ou menos, né, comercial. Ela vai ter que entender da parte técnica para poder dialogar com o médico, e ela também vai precisar ter esse jogo de cintura comercial. Afinal, ela está representando uma empresa e ela tem que fazer essa empresa ter sucesso, né? Vender o produto Deixa eu te dela. perguntar uma coisa, uma curiosidade. Eu lembro que na época da minha graduação, alguns colegas meus entraram nesse ramo, né, da consultoria. Nem se chamava de consultor científico, nem existia, acho que ainda esse nome, essa sigla MSL, era representante mesmo, representante O de MSL medicamento. é um aspecto mais específico. Isso, ele é um Pronto, pouco diferente. era O como se MSL fosse ele mune isso. o representante de informações. Esse representante de medicamento, muitas vezes é um profissional de marketing, de uma outra. Eu vejo mais o pessoal de marketing fazendo. Eles não necessariamente têm uma formação técnica na área de saúde. Algumas Ah, empresas estão pedindo, outras sei. não. Então, Ah, quem vai munir a informação daquela equipe seria o MSL, seria o meio-campo entre a ah, pesquisa, né, entre o desenvolvimento de produto e a equipe comercial. entendi. Tem, assim, nessa época, que eu me recordo e até hoje, eu tenho amigas minhas de infância que são representantes dessa área de medicamento, mas elas são da área de humanas, tipo, são de Isso, administração, isso. sabe? São de outra, é de outra área. E tem uma dessas minhas amigas, é muito minha amiga, ela, e eu lembro assim que ela entrou para uma grande indústria farmacêutica, ela está lá até hoje. Como ela sofria porque ela tinha que estudar biologia. E ela me pedia socorro muitas vezes, assim, a gente conversava muito, ela teve que estudar muito, muito mesmo, para poder pegar o ritmo da coisa e deu certo, graças a Deus. E aí foi se aperfeiçoando, né, dentro da própria empresa. Mas essa. Eu admiro quem se aventura nessa área, porque requer realmente estudo. Eu, ainda como profissional de saúde, já tive conversas com o médico quando ele te coloca numa situação difícil. Ele vai te perguntar, às vezes ele sabe daquilo, ele realmente leu artigo sobre aquilo, participou, e ele vai te perguntar coisa específica. Então, para a gente que tem mais conhecimento do gene, de uma proteína, de uma reação, né, do sistema imunológico, como funciona, a gente ainda, às vezes, tem que pensar um pouquinho, né, tem que buscar um apoio, uma informação. Tem que Imagina o continuar pessoal se que não é exatamente atualizando, da né? área. Então, Isso. de certa forma, para essa consultoria científica comercial, se faz necessário que a pessoa tenha realmente uma qualificação, né, mais específica, né? Até quando você percebe que quando surgem esses cargos de consultoria, eles especificam, né? Oncologia, hematologia, sempre tem Isso. a especificação.
da área, né? Para É, que porque ainda que seja um profissional de saúde, pode ser que ela não tenha experiência naquela área, né? E ele queira realmente uma pessoa que já tem uma vivência maior naquela área, o que fez entendi. pesquisa naquela área, o que já trabalhou naquela área. Então, Agora, isso André, também é diferente é, daquela outra função do assessor científico, né? Da ah, empresa, do assessor científico em si, por exemplo, que é o que eu já fui, de sim, uma empresa que vendia equipamentos e testes para diagnóstico de análises clínicas, sim. e aí ele precisava de alguém para ensinar, por exemplo, a operar a máquina, né? Fazer as calibrações, controles, as manutenções de operador. Quando o técnico fazia um reparo na máquina, quem que vai testar se aquela máquina está realmente reproduzindo os resultados, se está fazendo corretamente? O técnico, na grande maioria das vezes, ele tem o conhecimento da peça, da placa, do fusível, né, de como fazer a parte técnica. E aí, a hora que ele conclui, aí ele libera a máquina para o assessor ou para um usuário, né, mais experiente, que vai passar amostras conhecidas, os controles, analisar se o equipamento realmente está apto a voltar à rotina. Então, esse aí sim, esse aí é um profissional da área, tá? Esse aí não dá para ser um profissional de marketing nem nada do tipo, porque muitas vezes você vai precisar realmente liberar os resultados. Então precisa estar inscrito no Mas até para conselho, você ser precisa ser. um representante comercial, você tem que dar esse estudado também nessa parte da biologia, né? Embora você seja de marketing, Sim, de administração, você tem que ler, tem que saber isso. chegar para o médico e falar, né, a respeito daquele assunto. Então quer Não dizer que necessariamente precisa ser um profissional de saúde, mas nesse caso do assessor científico, aí sim. ah, então tá, então bora lá. Então tem o assessor científico, tem o Tem. consultor científico, Tem o consultor técnico que eles chamam, que geralmente é o comercial, que né? é o Chama consultor comercial, técnico comercial. Isso. certo? Esse não necessariamente precisa ser da área, mas eu entendo que ele vai ter mais argumentos e que ele vai ter um desempenho, na maioria das vezes, um desempenho maior, porque vai conseguir entrar mais em detalhe a respeito do que ele está vendendo. O que acontece, que eu noto que algumas empresas não têm a, não tem tanta facilidade de contratar esse profissional, é que muitas vezes esse profissional mais técnico não é treinado para se desenvolver, para saber vender esse produto durante o curso. A gente tem zero preparação nessa área de marketing, nessa área de Sim, é negociação, nessa área verdade. de apresentar um produto. Então, acho que a escolha das empresas de pegar um profissional desse de marketing, por exemplo, e treinar ele na parte técnica, é por conta dessa dificuldade que eles têm de fazer um cara técnico virar vendedor. É melhor pegar alguém mais preparado para ser vendedor e tentar dar algum conhecimento técnico a ele. Eu imagino que seja essa a Certo. questão. Mas aí quando Então, você nessa fala função comercial, cabe. tá, quando você fala no conhecimento técnico da aparelhagem, mas também a pessoa tem que ter um Uhum. entendimento mais voltado para a biologia. Sim, ele vai precisar. Na área comercial, ele vai precisar desse treinamento, mas não precisaria necessariamente. Na área do suporte, né, que é o que eu falei da assessoria científica, no caso do diagnóstico, ali quando eu trabalhei, aí não, ali teria que ser um profissional realmente da área, um farmacêutico, um biólogo, um biomédico, alguém que realmente possa chegar no laboratório e realizar os testes, acompanhar o cliente, o usuário fazendo, por exemplo. Eu não sei, meu equipamento deu um erro aqui, não está liberando o resultado corretamente. Então, já aconteceu alguns casos de eu pegar aquela mesma amostra do cliente, tá, deixa eu tentar fazer aqui. Fazia o procedimento inteiro, colocava para ler no equipamento e via. Se também deu errado, realmente deve ser uma questão do equipamento. Se na minha tentativa deu certo, olha, talvez esse procedimento não tenha sido feito corretamente, não pipetou tão bem, não homogeneizou, não centrifugou na velocidade, na rotação certa. Então, eu preciso ser da área de saúde. E nesses casos, eu preciso muitas vezes liberar um laudo, um atestado de que a máquina está em funcionamento e tudo. Então, esse sim, profissional de saúde, de preferência com registro no conselho, né? Para que ele tenha esse conhecimento, esse respaldo técnico para liberar. Então, veja, se a gente for analisar de fato, é, é, para ser um consultor técnico, para ser um assessor científico, e até um representante comercial, né, que é uma área mais voltada para a parte do marketing, né, que é da venda, Uhum, nos três casos, se você for da área de saúde, mas for ter uma especialização em gestão de negócios, em algo voltado para negócios, aí
Facilita bastante, né? É mais Facilita. interessante para a empresa, no caso, né? Porque é muito mais fácil. É, Um profissional de saúde vai dominar muito mais de todas aquelas dessas atribuições, né? Mas se ele vai ter que ter também a parte da venda, né? De entender do negócio. eu acho que esse é o grande dilema das empresas, viu? É o que é mais fácil? Você pegar um cara do marketing e ensinar a parte técnica para ele, ou você pegar alguém técnico e dar esse jogo de cintura, digamos, de marketing comercial para que ele possa trabalhar. No meu caso, foi esse caminho. Eu entrei como suporte, é, depois de um certo tempo, vi que algumas linhas de produtos na empresa não estavam tendo a devida atenção, né? Porque precisavam de um esforço mais técnico para venda. Era uma parte de uma linha lá de microbiologia que era mais difícil argumentar, mais difícil vender. Então eu comecei a pegar nas horas vagas esse catálogo e ia visitar até colega na faculdade, ia batendo de porta lá e conversando, comecei a vender algumas coisas. E aí lá na empresa o pessoal falou, vende aí que o que você conseguir a gente vai te dar uma comissão. Então, a hora que eu não tinha nenhum chamado, nenhum treinamento para fazer lá na empresa, na minha função, né, a assessoria científica, eu comecei a bater nas portas do pessoal, inicialmente dos colegas, né? Que eu Uhum. tinha me formado não fazia tanto tempo, muitos deles ainda estavam na faculdade fazendo mestrado, doutorado. E aí, ó, vocês usam meio de cultura, vocês precisam de placa, vocês precisam de ponteira, vocês precisam de alguma coisa. Preciso, tem uma verba aqui da pesquisa e tal. E aí comecei. Aí daqui a pouco aparece, vai ter uma licitação aqui do departamento. Nossa, a empresa que eu trabalho participa. Levava lá o edital, a gente começava a olhar, lançava os preços, daqui a pouco estava indo lá, levava documento. Então foi uma coisa que foi andando. O segredo de tudo isso, que me forçou, acho que mais, foi quando eu descobri que ia ser pai, né? Eu comecei a fazer as contas e disse, caramba, eu preciso ganhar mais. Que E aí eu motivação fiquei, boa. eu comecei a buscar onde é que eu podia arrumar uma renda extra. Poxa, eu vou tentar vender isso aqui. E aí foi onde eu comecei a colocar o pé nessa área comercial. Eu já tinha um pouco de experiência na visitação médica, que foi antes de eu ser assessor científico, mas vendendo diretamente, né? Para o médico eu não vendia diretamente, eu só informava para ele que o laboratório estava com metodologia nova. Mas nesse caso aí eu comecei a vender mesmo. E hoje eu virei muito mais vendedor do que assessor, né? Eu já não vou mais para a bancada, não faço mais, a não ser que seja algum treinamento. Mas eu tenho uma equipe hoje que eu posso acionar em caso de o cliente precisar de um treinamento. Fechou um contrato novo, vai instalar uma máquina, ninguém nunca usou, tem equipe técnica para instalar, tem assessor para treinar. Eu explico para eles como vai ser o processo, né? Explico para eles como vai ser como é que funciona o teste, né? Qual é o diferencial de fazer aquele teste, mas não faço hoje propriamente, né? Eu já digo que eu hoje, tanto é que eu fui fazer essa pós já em gestão de negócios. Então eu digo hoje que eu sou um profissional de saúde, mas que eu estou muito mais perto de uma planilha do que da pipeta. Já tem alguns anos isso já, e cada vez mais eu estou caminhando para o outro lado. Caramba, mas que interessante. E no final das contas, você nem se deu conta de como você tem desenvoltura para a área comercial, né? Porque, Eu olha não fazia só, a foi menor batendo ideia. na porta dos colegas para ir testando e ir avançando com o trabalho. E aí veio a maternidade para motivar. Mas, na verdade, no fundo, você tinha essas duas características fortes em você, né? O domínio da área de saúde e ainda mais a questão comercial, né? É, eu Facilitou faço esse muito. conselho a quem pensa né? Como é uma área que tem crescido, se você não tem esse conhecimento, digamos assim, técnico, tem livro, tem muito material. Hoje tem o YouTube com muita gente que fala, mas aqui, busca aquele cara que é vendedor sem o blá 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 de vendedor. O vendedor que fala da parte técnica de uma venda, como é que apresenta o produto e tal. Então a gente tem já mais opções hoje. Aí, no geral, quando tiver uma dúvida, se você não souber como reagir naquele momento, faz pelo cliente, ou trata o cliente da forma como você gostaria de ser tratado. A minha regra básica era essa. Quando eu não sabia o que fazer, caramba, se eu estivesse no lugar dele, o que é que eu esperaria que o vendedor fizesse por mim? Então, em linhas gerais, era mais ou menos nisso que eu me baseava. E lógico, com o tempo, você na empresa sempre tem a oportunidade de estar em congresso, pô, tem chefe, tem visita junto com outros colegas, e aí você também vai aprendendo outras coisas, né? O tempo vai ensinando como é que você se porta. Tem muita técnica. Eu acho que o livro básico ali de quem quer começar nessa área,
aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aquele livro é maravilhoso. É o clássico, antigo já, né? Tem, sei lá, foi escrito Sim, nos anos é 30, muito 40, famoso. É um best-seller, né? mas funciona. Funciona. Funciona para a vida também. Que é Sim, como. Não é, o título dá a entender que você vai manipular as pessoas, né? Não é o caso. Ele ensina como você se relacionar e como funcionam os gatilhos das pessoas, né? Como é que você faz para ser ouvido? Então, assim, sim. o que é que eu posso fazer para chamar a atenção daquela pessoa para que ela me escute, né? Para que ela me ouça. É bem interessante. E além disso, nessa linha, as opções são fartas. Então é interessante também porque quando você parte para essa área comercial, a pessoa meio que ela permuta, né, André? Então ela pode estar tendo várias atribuições, né, a depender da empresa, né? Mas uma coisa chama a outra. Então, tipo, se você tem uma oportunidade de trabalhar como representante comercial numa empresa, aquilo ali já amplia o seu conhecimento e já abre uma outra oportunidade para você ser um consultor científico, um assessor científico e por aí vai, né? Em relação ao seu É, conhecimento também. acho que o fundamental é isso. A gente ter em mente que se você estiver em casa esperando a oportunidade perfeita, muito provavelmente ela não vai surgir, né? Eu respeito alguns colegas e até admiro quem tem essa condição, que em alguns colegas eu já precisei que me substituíssem, né? Eu estava interessado em mudar, e aí já cheguei a convidar algumas pessoas, não, estou estudando para concurso, não, estou esperando uma oportunidade assim e tal. Ok, cada um sabe a sua necessidade. Mas eu acho que a chance de você conseguir as coisas, né, estando já dentro de uma empresa, ainda que não seja a função que você quer, o salário que você quer, são muito maiores. Porque realmente, quem está na rua é muito mais lembrado, né? Você está É, lá, tá você está sendo como visto, né? você não quer ser assessor, você quer ser, sei lá, vendedor. Sim, Ok, mas tem uma vaga lá, você está apto, tenta. Tenta, porque lá dentro é mais fácil de conseguir, ou na sua própria empresa, ou em outra empresa. ou Você em vai estar em outra. contato com o cliente, vai estar em contato em eventos, vai estar em contato com outros fornecedores. Então, é o caminho natural para você ser visto, né? Então, certamente essa lição é importante aí. Para quem quer Aproveitar a começar, oportunidade, né? comece com o que tem. Se você conseguir uma vaga ali, não é a empresa que você sonha, não é a função ainda, não é o salário, mas vai estar mais perto do que estaria se você estiver em casa. Falando em relação a isso também, da questão da oportunidade, né? É, o correr atrás, que realmente é fundamental, né? Para isso que as pessoas, no caso da área de saúde, os estudantes, entendam que existe essa possibilidade, né? E que ela está Uhum, cada vez mais próxima. O mercado de trabalho está precisando, necessitando de profissionais qualificados para esse tipo de atuação, né? uhum. Eu queria que tu falasse um pouco a respeito de como buscar isso, né? Como é que um estudante, ele de repente, eu estou fazendo minha pós, mas eu também não tenho uma perspectiva agora de um concurso, de algo que eu Uhum. gostaria tanto no meio acadêmico. Como é que eu faço, então, para buscar essa oportunidade, né? Porque no seu caso foi uma coisa que foi surgindo dentro da pós-graduação, mas não é algo tão comum da gente ainda é, ter, né, no nosso dia a dia, né, essa oportunidade O meu de parceria. caminho, o meu caminho foi um pouco nisso de tentar. Hoje eu sei que existem muitas empresas que fazem esse recrutamento, né, que colocam, o LinkedIn está aí para isso, com muita vaga sempre em aberto. Muitas empresas escolhem pessoas sem experiência e treinam essas pessoas. Na minha primeira função lá como assessor científico, eu também nunca tinha tido experiência como assessor e fui treinado, né? Uma vez eu perguntei até a minha gerente, falei, caramba, eu cheguei aqui sem experiência nenhuma, por que vocês me escolheram? Aí ela já bem mais experiente chegou, olhou para mim e falou, porque eu prefiro pegar gente nova que eu moldo na minha forma, né? Ela brincou assim, cavalo velho é difícil pegar a passada.
Então eu É prefiro pegar uma verdade. pessoa nova e eu vou passar para você o que eu espero, o que eu quero, como eu quero trabalhar, e a gente vai treinar você. Do que pegar, às vezes, uma pessoa com muita bagagem que já chega, não, isso aqui eu não faço assim, isso Com aqui eu não gosto vícios, desse né? jeito. Então hoje dá para conseguir. Acho que a principal ferramenta é o LinkedIn, realmente. Tá com um perfil atualizado, tá de olho nas grandes empresas, nos influenciadores, porque as vagas muitas vezes surgem. E também se colocar como apto, né? Você, poxa, conversa com os colegas de faculdade, com o pessoal com quem você já trabalhou, fala, poxa, eu queria entrar nessa área, poxa, eu tenho interesse. Eu já consegui indicar alguns colegas já com base nessa conversa. A pessoa dava aula ou a pessoa trabalhava com outra coisa. E aí, pô, cara, se tiver alguma vaga aí nessa tua área, eu tenho interesse. Poxa, quero mudar. Se você tem que começar primeiro se vendendo, né? Sim, É, se lançando, né? sinalizar para as pessoas que você tem. Porque, poxa, se surgir uma vaga lá na empresa e é uma pessoa com quem eu já trabalhei, uma pessoa que eu sei que é uma pessoa de confiança, uma pessoa dedicada, eu vou ter o maior prazer em indicar. Pô, vai trabalhar comigo, vai ser mais uma pessoa com quem eu posso contar. Então, acho que o caminho para quem está nessa área é óbvio. Fazer os cursos que você entenda, visitar os congressos, conversar com o pessoal nos estandes lá da empresa, né? Se você É, perder assim é 5, bem 10 minutos bacana ali, essa parte, né, do conversa, congresso, descobre inclusive. qual é que a empresa trabalha, até sinaliza, poxa, eu tenho interesse nessa área e tudo. Então, é você se vender, realmente. Entrar nos sites das empresas, sabe? Ver o que elas fazem. Muitas vezes tem um banco de currículo, tem um programa de talentos que eles colocam, e aí você deixa seu currículo lá, mas fica de olho, porque a maioria do pessoal hoje está usando o LinkedIn, está bem forte. Sim. Até eu, digamos assim, que estou empregado, eventualmente recebo o contato das empresas, sabe? Então, assim, para quem não está trabalhando, eu imagino que a pessoa está ativamente procurando, né? Vai ter ainda mais oportunidades, né? E até eu sou casado com uma psicóloga que trabalha com recrutamento e seleção, então eu escuto muitas histórias, né? Karina sempre conta toda semana, sei lá, alguma cliente foi recolocada, fez um processo. E para essas áreas também você treina como montar um currículo específico para essa área, como você se prepara para uma entrevista nessa área, né? Você tem que saber da empresa, tem que saber da área de atuação. Buscar essa ajuda também, né, através de É o profissionais como background, né? Você Karina, é faz o interessante, alicerce. né? Sim, Karina consegue ajudar demais as pessoas em áreas que não necessariamente ela tem o conhecimento, mas ela vai dar o caminho para a pessoa dizer assim, olha, busca a informação dessa empresa, busca qual é a área dela, quem são os clientes dela, para você, quando for na entrevista, mostrar que você também teve interesse, né? Você já procurou saber, a empresa não procurou saber de você, você também procurou saber da empresa, né? Já É escutei uma muitas, troca. já conversei muito com a Karina a respeito disso também. Ela já me contou vários casos assim de profissionais que mudaram completamente de área, né? É, professores que saíram das instituições particulares e foram se aventurar nessa área comercial e foram felizes, né? São felizes É, na mudança. de maneira geral, o que que acontece? Essas empresas, principalmente essas grandes farmacêuticas, multinacionais e tal, elas pagam um salário que está acima do mercado, por exemplo, para faculdade, principalmente na rede privada, né? Sim, Então, assim, você tem uma vida, digamos assim, mais agitada, de certa forma mais arriscada, né? Porque você lida com metas, com indicadores, e se você não cumprir, realmente, na maioria das vezes, o resultado é implacável, né? Você acaba tendo que sair. A gente vê que em alguns lugares, em alguns perfis, a troca e a rotatividade é muito grande, né? Então é uma coisa também que você precisa estar preparado. Mas, de maneira geral, o que eu vejo dos colegas é que também rapidamente são recontratados por outras empresas. É como se fosse uma dança das cadeiras ali, mas que sei, a pessoa não fica muito tempo sem brincar, sabe? Toda hora sim. vai ter uma oportunidade. Então é uma vida com mais emoções, mas também com a possibilidade de ganho melhor. O que eu noto é que, por exemplo, para a vaga de analista clínico, para a vaga de professor, sei lá, desde quando eu me formei em 2010 para cá, é praticamente o mesmo patamar. Eu acho que se mudou foi muito pouco. Em alguns casos mudou até para menos. E Sim, nessas áreas de MSL, de assessor científico, de consultor comercial, de maneira geral, principalmente agora o mercado aquecendo, você nota que há uma disputa até maior entre as empresas. E quando eles notam esse perfil, poxa, a pessoa tem disponibilidade para viajar,
A pessoa fala pelo menos inglês intermediário, aquele inglês técnico que vai te permitir olhar os artigos científicos, bula de teste, ou o que quer que você trabalhe. Se você tem boa desenvoltura para se expressar, né? Não precisa nem ser um excelente vendedor, mas que não seja aquela pessoa extremamente tímida que não consegue se expressar bem. Se você tiver essa combinação de características, dificilmente não vai aparecer uma vaga para você, né? Então, assim, pode não ser a vaga dos sonhos, mas vá. Porque dali é mais fácil você ir subindo os degraus do que você esperar para dar um salto para o lugar onde você deseja estar. Essas grandes empresas, elas, você falou que muitas delas não pedem que já tenha uma certa experiência, né? Embora a grande maioria peça que você já tenha vivido aquela função anteriormente. Mesmo que o estudante ele não tenha tido essa vivência e esteja lá como sendo um dos pré-requisitos, é válido ainda assim fazer um teste, Com tentar certeza, com entrar? certeza. Quem vai dizer é a empresa, né? Poxa, às vezes eles pedem experiência. Já vi vagas aí de 6 meses, 2 anos, em alguns casos mais sênior, até 7 anos de experiência. Já vi Sim, vaga que pedia 7 anos de experiência na área farmacêutica ou em alguma área específica. Mas o que acontece? Muitas vezes, e muitas dessas empresas também estão optando por treinar, né, o funcionário. Então, você vem com seu conhecimento técnico e ele vai te treinar também naquela área. Então, as empresas hoje, cada vez mais, estão investindo na formação, porque elas sabem que esse perfil de profissional não é tão fácil de conseguir. E uma vez que ela treina, ela cria uma pessoa que está moldada no formato dela. Então, de forma nenhuma, mesmo que você veja a vaga, que você não tem a experiência que pede naquela vaga, sim. 2 anos, tenta. Porque vai que naquela vaga não aparecem tantas pessoas, ou que são pessoas que realmente também estão na mesma situação que você, pode ser que eles optem por você. Eu tenho uma história engraçada da faculdade, eu consegui uma monitoria desse jeito. Tinha monitoria de biofísica e de radiobiologia. E aí foi colado o aviso da seleção na porta do departamento e eu fui fazer. A maioria das pessoas, e tinha mais vagas para biofísica, foram fazer biofísica. Quando eu fui olhar, só tinha eu fazendo para radiobiologia. E eu Era acabei você ficando, só tinha correndo eu. você mesmo. Quando eu olhei a sala, sei lá, tinha 25 pessoas. Olha aí. Aí a professora falou: olha, quem está fazendo para monitoria de radiobiologia, quem está fazendo para biofísica? E só eu levantei a mão. Aí eu até brinquei, né? Eu disse, professora, então se eu entregar agora, já tô dentro. Ela fez, não, se você não levar ponto de corte, que tinha que tirar pelo menos 7 na prova, né? Aí eu, aí está. Aí fiquei. E depois até consegui bolsa dessa Monitoria. monitoria, ou seja, tive a experiência, ganhei um dinheirinho. Tá vendo? Por quê? Porque eu fui lá tentar, Tentou. né? Tentar não custa Nessa nada, né? vaga não apareceu ninguém. Nessa vaga não apareceu ninguém. Então, às vezes, é isso. É, a gente vê hoje muita gente contando história triste, né? História difícil. Tá difícil o emprego. Tá, em algumas áreas tá. Em outras parece que não, né? As empresas realmente estão disputando, estão investindo. É muito, muito boa essa área. A gente vê que tem, acho que mais de 30 habilitações para biomédico, né? Que é o que eu conheço mais. Mas o Sim. farmacêutico eu tenho certeza que tem mais, o biólogo também tem muito mais. E esses profissionais acrescentam muito dentro da empresa. Por quê? Porque esses outros ramos que não têm, digamos, o conhecimento técnico, quem vai traduzir isso para eles é o profissional de saúde, é esse pesquisador que vai estar lá, ou que vai estar numa área comercial, enfim. Mas ele vai conseguir fazer essa tradução, como eu digo, né? Do que está na instrução de uso do produto para o usuário final. Então, é, é fundamental a gente também pensar nessa área, porque em termos financeiros, a minha experiência, a minha vivência é de que essa área cresceu ao longo do tempo, né? E as outras áreas nem tanto, né? Até porque hoje tem muita automação, tem muito mais Tem. cursos dessas áreas e muita gente saindo com essa ideia de análises clínicas, um pouco agora indo para a estética também. Mas a maioria sai com a mente voltada. Eu vou mestrado, doutorado, a gente sabe que bolsas diminuíram, números de programas diminuíram, vocês sabem melhor do que eu.
A gente sabe que no laboratório, um setor que era muito mais manual, vem um equipamento muitas vezes substituir 3, 4, 5 pessoas. Então, tem um cenário com menos vagas e com mais gente formada nessa área. Sim, E aí, no outro lado, eu tenho um setor que está crescendo, justamente vendendo esses equipamentos, vendendo esses insumos. Então, é uma escolha até óbvia, né? Em certa medida, sim. você tentar estar do outro lado para que surfe um pouco nessa onda aí Esse da área tema, comercial do suporte. eu sempre quis trazer esse tema para as temporadas do Biofrota Entrevista, exatamente para ter essa desmistificação em torno disso, né? De ter que estar preparado, ter que estar com um currículo forte para tentar, né? E que nem sempre é assim, como você falou, depende muito da situação em que aquela vaga se encontra, né, em relação aos candidatos mesmo que vão estar ali concorrendo, né? De não, muitas vezes o estudante olha aquilo ali, se interessa, mas quando vê tudo que eles pedem, nossa, eu não tenho isso, eu não tenho o Excel, eu não tenho um inglês avançado, eu não tenho um Excel, eu não tenho, enfim, não tenho o que mostrar palpável para aquela empresa e aí muitas vezes não tenta, né? Mas tem muito conhecimento, tem muita bagagem, porque vem de uma bancada desde a época da graduação, né, com iniciação, mestrado, doutorado, né? Tem muito conhecimento para contribuir com a empresa. Geralmente quem veio da pesquisa vai dominar, pelo menos no caso do inglês, pelo menos o inglês técnico, né? Vai, Então com isso certeza. já seria muitas vezes suficiente para você entrar na empresa. Então, no meu caso, por exemplo, eu até tenho o inglês, mas não uso tão constantemente. Eu preciso muitas vezes pegar uma informação na instrução de uso do produto, que ainda não está traduzida. Eu tenho um evento que você fala com um fornecedor, fala com um outro pesquisador de fora e tal. Não é recorrente, né? Então, assim, no meu caso, um inglês intermediário serviria tranquilamente. E em muitos casos, a própria empresa também ajuda o funcionário. Excel, inglês. Eles sabem que se o profissional atendeu ele, né? Se poxa, gostou da desenvoltura da pessoa, a pessoa tem um currículo legal, isso dentro da empresa mesmo você consegue desenvolver com certa facilidade. Ele vai A empresa que eu investindo, né, no trabalho, profissional. a empresa que eu trabalho hoje tem um sistema lá que a gente chama de universidade corporativa, que você tem curso de Excel, você tem diversos cursos na próprio um site, uma plataforma da própria empresa. Então isso para a empresa já não teria custo nenhum, digamos assim, porque você vai lá entrar e vai assistir as aulas, o programa que já está Sim, dentro da empresa. Então isso é uma coisa que as empresas já sacaram, que se for por isso, não vou perder o profissional. Se eu não me engano, as informações aí dizem que, sei lá, 3, 4% da população é que tem o inglês avançado, né? sim. Então, poxa, se eu for procurar só quem tem o inglês avançado, a conta não fecha, né? É uma A conta minoria. não Então, fecha. É verdade. a maioria dos casos é melhor pegar uma pessoa que tenha já a formação, que tenha o conhecimento e treinar ela nessas habilidades secundárias, digamos assim. Porque o que mais se busca hoje é o conhecimento técnico e o que o pessoal do recrutamento aí chama das soft skills, né? Que Sim, são as habilidades comportamentais, que é o que a gente também muitas vezes esquece, coloca em segundo plano demais, né? Ah, eu preciso ter os cursos mais avançados, eu preciso ter o diploma de Harvard, eu preciso ter. Tá, consegue trabalhar em equipe? Consegue participar de uma reunião com um chefe ou com um cliente, consegue escutar uma, interagir, informa... né? escutar uma informação desagradável, processar, trazer aquilo de uma forma construtiva, né? É, consegue saber seu momento de se colocar em certas situações, sabe? Então, assim, se você tem um lado comportamental bom, é um outro grande passo, né? A gente, acho que já vi no LinkedIn algumas colocações, o pessoal falando que, sei lá, 70, 80% das demissões são por razões comportamentais. Não é por inabilidade no seu trabalho em si. Muitas vezes você sabe fazer seu trabalho muito bem. O que você não sabe é conviver com os colegas, com o chefe, como tratar um cliente. Então, também pensem no outro lado. Quando a empresa vê que a pessoa tem esse outro lado, investir num curso, numa coisa é de menos. Isso se molda muito fácil, né? A É, personalidade é que é muito mais difícil de desenvolver. é, Então,
Olha, muito interessante essa conversa. Ela poderia se estender por muito mais tempo aqui. Eu gostei muito de falar contigo sobre esse assunto. Estava ansiosa para que a gente tivesse essa conversa desde o ano passado, quando eu falei contigo. Foi, a gente já está tentando ter um tempo já, né? Já há um tempo, eu acho que faz mais de ano, que a gente tenta já conversar um pouco sobre isso. Mas olha, André, eu queria muito te agradecer. Nosso tempo está Eu perto do agradeço. fim, porque eu acho que são 50 minutos. Mas eu queria te Ah, agradecer muito mesmo. Foi muito esclarecedor. Com certeza contribuiu bastante. Eu vi que tinha muitos alunos participando aqui, prestando atenção, o pessoal do doutorado, gente que já está formado, né, já está caminhando aí para um legal. pós-doutorado, né? E foi assim, foi brilhante a sua fala. Nesse meu Instagram aqui eu sempre posto vagas que eu vejo, analiso que É são relativas, verdade, é até, importante, seria até tem algumas que eu interessante. salvei. Vou colocar mais umas aqui que eu vi essa semana. Eu salvei algumas e vou colocar. Dessas áreas de Então, empresas é grandes. interessante, pessoal, sigam André, André Ensina o Instagram, né, André? Isso, André E Underline ele ensina. sempre posta realmente vagas aqui em Recife, nessa área da consultoria, assessoria, né? Eu sempre vejo também, sempre acompanho essas postagens de André também, tá? Então é isso, André. Beleza. Eu queria muito agradecer Eu e desejar também. mais sucesso ainda a você, porque é até um Valeu. orgulho para a instituição, né? Ter um É a estudante que se casa. formou e que obteve sucesso em uma outra área, né? Além da acadêmica. E tô às ordens aí, viu? Quem quiser mandar pergunta, questionamento no inbox, eu fico muito feliz quando eu posso fazer por alguém que já fizeram tanto por mim, sabe? Sim, Eu tive muita ajuda em todos os lugares que eu passei, assim. Então, é, eu quero, se eu puder ajudar, tirar alguma dúvida, dar uma orientação aí de, poxa, eu quero entrar nessa área e tal, o que que eu faço, o que é que eu preciso ter no meu currículo e tudo. Se eu sim. conseguir ajudar, para mim é uma alegria. Pois então, pessoal, quem quiser entrar em contato com o André, é só adicioná-lo, seguir no Instagram e até no LinkedIn também, né? Tem estudantes, o Também, pessoal também. está começando a ingressar no LinkedIn também, o pessoal da universidade, né? Não, não adianta só o Lattes nesse caso, né? É Não bom adianta o só o Lattes e Lattes o nesse LinkedIn. caso. Vamos avançar, dar O, um próximo passo. o meu Lattes estava abandonadíssimo lá, acho que desde o mestrado ficou. Para a gente ainda fundamental o Lattes, mas agora o Sim, LinkedIn sim. é uma porta, né? Para muitos estudantes que queiram seguir esse caminho também. Quer falar mais alguma Beleza. coisa? Não, só me despedir aí, realmente fico feliz que tanta gente esteja se interessando por essa área, porque realmente isso fortalece mais ainda a área, né? É mais gente qualificada vindo, sobe É, o nível para a gente que já está, né? Força a gente também a estar sempre se atualizando, estudando, pô, você às vezes está ali naquela pensando mais no seu trabalho do dia a dia, mas você vê um estudante às vezes novo, recém-formado, chega cheio de bagagem, cheio de ideia, e aí você coloca, pô, tem que correr, eu tenho que me atualizar também. Então é bom para todo mundo, é né? verdade, é uma Quando tem mais troca, gente né? chegando. A vida é É uma uma troca, troca em todos os sentidos, e o no ambiente ca- de o trabalho cara vem com mais principalmente. gás, vem com outra rotação. Eu tô com uma É, colega lá no trabalho essa semana que chegou nova, fez um monte de pergunta, um monte de dúvida, um monte de coisa. É ótimo, porque é coisa que às vezes você acenda a faz do dia luz, a a dia. luzinha, né? Por que isso? Para ensinar, você tem que É, pensar, né? é. Então, é revigorante quando a gente tem mais gente nova chegando e correndo atrás nessa área. Tá jóia, então. Então, eu queria desejar a você um ótimo final de dia, né? Uma boa noite. Sextou, né? Que é sextou. Queria agradecer a todos que estão aqui também assistindo, nos assistindo. E essa entrevista vai ser disponibilizada no nosso canal do Bioproto no YouTube, né? Para quem quiser assistir Beleza. novamente, né? Rever tudo que foi dito, esclarecer um pouco mais. Daqui mais algumas horas a gente já está disponibilizando no nosso canal. Tá bem? Maravilha. Então Obrigado. vamos lá. Brigadão, viu, André? Um grande Tchau, tchau. Boa abraço e noite. até a próxima. Boa noite. Tchau, pessoal. Valeu.